Ei, pessoal, graça e paz. Hoje eu vou falar rapidinho, não vou estender. É uma breve reflexão. Hoje o tema é sobre Jesus. Né? Todo mundo já sabe. Mais de 2.000 anos e esse nome ainda continua famoso. E muitas vezes, muitas pessoas querem ser famoso. Isso que eu chamo de ser famoso. E vamos lá. Jesus, ele foi um homem que viveu aqui nessa terra. Um homem que viveu assim, carne e osso, igual eu e você. Sentiu dor, sentiu tristeza, sentiu felicidade. Foi um homem comum, como eu e você. Não que ele fosse comum, mas eu tô falando assim, pelo amor de Deus. Um homem assim, comum no sentido de ser um homem, né? Ele viveu como homem, assim como eu e você. E ele conheceu nossas dores, ele conheceu nossos pecados, ele conheceu nossas falhas, ele conheceu tudo. Às vezes a gente fala assim, não tô aguentando, tô morrendo, tô morrendo. Peraí, ele já passou por isso. Ele conheceu isso tudo que você vive. Às vezes você fala, tô morrendo, não tem jeito pra mim, tá, ô vida, ô céus. Mas Jesus, ele veio aqui, ele conheceu cada uma das nossas fraquezas. Nada que a gente passa é novidade pro Jesus, não. Nada que a gente passa, sabe? Nada é novidade. Ele conheceu, mas ele venceu, ele morreu numa cruz, venceu e hoje ele está lá, à direita do Pai. E eu quero dizer para você que quando você estiver passando por momentos de dificuldade e fala, opa, Jesus morreu, Jesus viveu aqui como homem, ele venceu. E se ele venceu como ser humano, por que que eu não posso viver e vencer também? Ele deixou um exemplo bem claro que a gente consegue vencer as lutas dos dias a dias, a gente consegue. Só que a diferença dele pra gente é uma das diferenças, né, que ele estava conectado 24 horas ao Pai. E a gente é conectado ao Pai. A gente quer vencer as nossas diferenças, a gente quer vencer as aflições do dia a dia com a força do nosso braço. A gente acha que a gente é super-herói, que a gente dá conta de tudo. Pode mandar que eu aguento. Pode mandar que eu aguento. E Jesus, ele venceu, ele estava conectado ao Pai. Ele era Deus, mas ele era 100% também Deus, 100% humano. Mas ele não venceu como Deus, ele venceu como um ser humano. Para mostrar aqui para mim e para você que tem jeito. E ele morreu, ele não merecia as chicotadas que ele ganhou, ele não merecia cuspir na cara, ele não merecia nada disso. E ele levou isso tudo por amor a nós. Nós éramos inimigos de Deus. E Deus, pela sua graça, infinita bondade e misericórdia, ele teve compaixão de nós, enviando seu único filho. E às vezes a gente não valoriza nada, gente. A gente valoriza nada. A gente é hipócrita, a gente é falso, a gente é egoísta, a gente é tudo. E a gente não olha para a cruz de Jesus. Às vezes, eu vou falar por mim, às vezes tem situações que eu quero fugir delas, tem situação que eu não quero enfrentar. Aí eu falo, eu começo até a querer chorar. Tem situações que às vezes eu não quero ter que passar por isso, sabe? Tipo, ai Deus, sério que você vai fazer eu passar por isso e tal? Mas às vezes a gente precisa passar, porque Jesus, ele deixou, sabe, pessoas pra gente amar, pessoas pra gente acolher, pessoas pra gente enfrentar, trazendo, né, enfrentar no modo de trazer pro reino espiritual, trazer pra luz de Cristo. Muitas pessoas falam que a vida é fácil de viver, a gente complica tudo. E não é, porque também a vida às vezes é muito dura, muito dura. E o que a gente precisa ter é colocar Jesus no centro das nossas escolhas, colocar Jesus no centro da nossa vida que a gente vai vencer. Deus, ele venceu, ele estava conectado com o Pai. E a gente muitas vezes quer vencer as porradas da vida, né? Na força do braço, na força do eu acho, eu sei, eu acredito. E Jesus deixou bem claro, né? A conexão com Deus. Se você está passando por um momento difícil, clame a Deus. Se você está passando por um momento que você está tentando resolver sozinho, não consegue, clama a Deus. Se você está passando por um momento que está difícil, está puxado, clame a Deus. Que Deus, ele te ajuda. O Espírito Santo, Jesus, quando foi, deixou o Espírito Santo com a gente. Ele foi para que o Espírito viesse para poder nos ajudar com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com as nossas limitações. Então tá difícil, tá passando por um momento difícil. Lembre-se, ei, Jesus morreu por nós. Jesus, ele viveu. A gente não era para ter nenhuma chance, mas o Pai agora é nosso amigo de volta, graças a Jesus. Não existe cruz, não existe ir direto ao Pai se não passar por Jesus. Jesus, ele é o único caminho. E ele quer muito que você vença as lutas dos seus dia a dia. Jesus, ele quer muito, Deus, ele quer muito que você
você vença como ser humano também, assim como o filho venceu, você também pode vencer. Quando você estiver passando por um momento que não tiver ninguém para te ajudar, que vai ter esses momentos. Às vezes Deus deixa a gente passar no deserto e não coloca ninguém do nosso lado, nem para chorar. Aí você lembra, opa, Jesus viveu aqui, ele venceu como homem. E coloca isso na sua mente. Quando você estiver passando por um momento difícil, lembra, opa, Jesus venceu como homem. Ele venceu aqui, conheceu nossas dores. Quem é que conhece mais o ser humano, as dores do ser humano, que o próprio Cristo que viveu aqui na Terra? Então você não é o único que está passando por momentos difíceis. Você não é o único que está querendo desistir de tudo. Você não é o único que está tudo difícil para o seu lado. Jesus, ele levou todos os pecados da humanidade nas costas. Não foi só o seu, não. Foi de todo mundo. Foi o meu, foi o seu. Foi do seu vizinho. Foi da sua mãe, do seu pai. Os pecados dele também estavam sobre os ombros de Jesus. Ele veio, ele morreu, levou tudo. Levou tudo. Para que hoje você fosse livre. Para que hoje você tivesse essa liberdade que o Espírito Santo de Deus, ele concede para nós. Jesus veio. Jesus pagou um altíssimo preço, que preço nenhum aqui na terra paga, para que nós pudéssemos ser livres. Então, quando você tiver, lembra que o maior exemplo que já pisou nessa terra se chama Jesus. E ele pisou, ele venceu para que hoje você fosse livre. Livre de qualquer amarra da sua vida. Livre de qualquer opressão do inferno. Livre de qualquer embaraço. Livre de qualquer luta que você está passando. Clame a Jesus, clame o sangue de Jesus. Esse nome tem poder. Não existe outro poder a não ser o sangue de Jesus. Que hoje você vem guardar essa palavra. Jesus venceu e eu também posso vencer. Jesus morreu, conheceu o nosso pecado. Nada que eu passo, Jesus não está isento. Nada que eu passo é novidade para Deus. Deus sabe de todas as coisas. E se ele venceu, foi um exemplo que nós também consegue vencer. Conectado com o Pai, conectado com Deus, conectado com a comunhão do Espírito Santo. Lembre-se, às vezes não vai ter amigos do seu lado, mas Jesus estará do seu lado. Às vezes não vai ter nada do seu lado, ninguém nem para chorar, mas Deus vai estar do seu lado o tempo inteiro, te lembrando que ele venceu e deu um exemplo para você também vencer. Não se afasta do Pai, cola com o Pai, que você vai vencer. Deus abençoe.